Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre Hackintosh, né? Tem umas pessoas causando lá no grupo que não instala de jeito nenhum, lógico que não vai instalar, não é assim que a coisa funciona. Hackintosh você precisa ter alguns conceitos primeiro antes de querer instalar ele. E se você também tem que olhar o teu hardware. Por quê? Porque o Hackintosh, ele na verdade ele não tem nada de o Hackintosh é só o nome que se usa, porque você baixa, é original, você baixa o sistema operacional da própria Apple. Vou dar um exemplo, eu mesmo baixei e eu fiz até melhor. Essa máquina eu montei ontem à noite. Montei essa máquina ontem à noite, inclusive montei no AMD, em vez de montar no Intel, para provar que também no AMD é possível, entendeu? E clonei os mesmos programas que eu uso na minha máquina, que é um iMac real. Clonei os mesmos programas, configurei do mesmo jeito para deixar idêntica. Né? Então o que eu fiz? Esse aqui eu montei no AMD FX 6300. Vou mostrar para vocês. Aqui eu alterei porque essa máquina ela é overclockada, o FX 6300 ele é 3.5 GHz, eu aumentei, por isso que ele não reconhece o processador. Se eu voltar para 3500 ele vai botar FX 6300. Eu botei uma plaquinha de vídeo de 2 GB da Nvidia, mesmo que eu não tinha outro hardware para colocar, mas era uma placa compatível. É uma placa compatível. Então tem muito na internet a lista de compatibilidade. Então vamos entender primeiro. Né? O Hackintosh não é uma distribuição que você vai lá alterada por um hacker, nada disso. A partir do momento que a Apple passou dos processadores, trocou a linha de processadores, começou a usar arquitetura Intel nos iMacs, nos Macs Pro, nos MacBooks, nessa história, a galera conseguiu desbloquear o sistema operacional, porque a arquitetura que interessa. A partir disso começaram a nascer os Hackintosh. Antes só existia para Intel. Por quê? Porque os processadores eram só Intel. Agora na internet, de um ano para cá, começou a surgir os AMDs. Por quê? Tem uma galera, eu vou deixar no link a descrição do Slack, tem um canal dos caras AMD. Os caras desenvolveram um kernel. O kernel é como se fosse o cérebro do sistema operacional. Entendeu? Eles desenvolveram um kernel que aceita os processadores, a arquitetura de processador AMD. Principalmente os novos, FX e Ryzen, né? E estão dizendo que os Ryzens estão dando um couro muito maior do que os processadores. Você pode olhar vídeo, já tem vídeo de gente comentando que os Ryzens é muito melhor que o Intel para Hackintosh. Que está dando muito mais couro, entendeu? Pelo Ryzen ter mais threads, ter esse tipo de coisa. Então vamos lá, aqui eu botei 4 GB de memória. Eu configurei ele como um iMac Retina 27 por causa da configuração. Depois eu vou explicar como é que isso é feito. A gente vai estar batendo um bate-papo para entender. Vamos entender o seguinte, a gente baixa o sistema operacional, eu baixei o original e criei o disco de instalação. Eu vou deixar o comando que se cria. Tem duas maneiras. As pessoas que têm Windows querem criar o disco de instalação da mesma forma. Não é da mesma forma. No Windows usa um programa chamado Transmac, que vai te dar uma hora dor de cabeça. Você vai ter que baixar uma imagem já pronta de alguém que já fez isso. Quando você baixa esse tipo de imagem, entenda que a pessoa que criou esse tipo de imagem criou para o computador dela, não para o seu. Então se você baixar esse tipo de imagem na internet e tentar instalar no seu, se não tiver umas regulagens, nunca vai instalar. 99% de quem tenta instalar Hackintosh, os problemas que dão é de placa de vídeo. Entendeu? Os outros problemas são muito simples de resolver. Com meia dúzia de comando você resolve. Ou algumas caches. Outro ponto, o Hackintosh e o Mac, para quem usa o Windows, vem com essa cabeça de Windows, ele não utiliza, gente. Eu vou abrir para vocês. Vou abrir aqui o meu HD. Eu vou abrir aqui o seguinte, ó. Eu vou aqui no meu computador. Vou abrir a minha RAID. Eu botei uma RAID, eu simulei porque eu tenho RAID nos meus Mac original, então eu tinha HD sobrando aqui, eu fiz uma RAID, vou explicar depois para vocês. E aqui, ó, a gente tem o sistema, a biblioteca e a gente tem uma pasta chamada Extensions, tá? Essa pasta Extensions, elas são os drives do seu Mac, né? Isso aqui é os drives, como se fossem os drives do Windows, ó. E o Mac já vem com um monte de padrão. Né? Então isso aqui tem alguns arquivos que a gente tem que remover daqui quando a gente vai fazer um Hackintosh, justamente por isso, que é incompatível com máquinas que não são Mac, é aí que ele descobre que você não é um Mac e aí bloqueia. Então aqui tem algumas coisas que a gente remove, não vai ser o caso agora porque eu vou fazer um vídeo de instalando o Hackintosh, né? Eu instalei ele aqui, clonei, instalei os mesmos programas, eu vou rodar o Photoshop para você ver que roda tudo normal. Eu instalei máquina virtual, instalei o Windows, eu deixei idêntica, gente, eu praticamente clonei meu Mac. Né? E aí, para vocês entenderem que o Mac utiliza as casts.
né? Ponto .cast, isso é o drive do Mac. Então aqui, por exemplo, eu estou num drive, eu vou clicar num drive aqui, por exemplo, a AMD Radeon linha a série 4000, entendeu? Então ele tem drive para a série 4000. O que ocorre é que há muita incompatibilidade de vídeo, porque a Apple ela aceita alguns vendors só. O que é o vendors? Vendors é a marca da placa, é o fabricante da placa. Hoje eles aceitam placa Asus, de preferência NVIDIA Asus, aceita também, tem uma gama de marcas, Gigabyte, placas de vídeo Gigabyte, placas de vídeo... essas placas de vídeo, essas marcas, eu vou pegar a lista certa, correta para vocês, mas Gigabyte, Asus, tem outras marcas mais conhecidas que o suporte é mais completo. Por exemplo, a minha GT, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente faço um inject, ela vem com default via FI string, né? Eu vou explicar para vocês por que a gente consegue dar boot no Mac. A gente emula o Mac original, ele vem com uma coisa chamada EFI, né? Que seria uma partição que é onde ficam as instruções de hardware e boot do seu Mac original. Já no Hackintosh, a gente tem que emular isso com um softwarezinho chamado Clover Bootloader. Existem vários modelos de bootloader, o Clover é o mais usado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Clover. O Clover Bootloader, ele vai fazer o mesmo trabalho da FI. Inclusive, eu baixei aqui o Clover. Eu baixei o Clover FI e baixei o Clover Configurator, que é por onde você regula o seu Mac, o boot do seu Mac. Geralmente a gente não instala drive nessa pasta cache. Quando a gente faz um Hackintosh, a gente já faz a injeção dos drives no boot, na FI, como é no Mac original. Esses arquivos são de suporte para os drives, acabam sendo de suporte. Então o que acontece? A gente não insere nada aqui, né? Só se a gente souber os drives, realmente ter certeza que as caches que a gente está inserindo é daquele hardware. Se você tiver certeza, pode colocar aqui que funciona perfeitamente. Caso não, o que vocês têm que entender? Que esse bootloader, essa EFI, eu vou montar a partição EFI para vocês entenderem. Essa EFI é o que comanda o hardware do Mac. Ele vai passar as instruções, ele vai ler. Ele consegue ler nessa EFI o hardware, o contexto do hardware. E em cima disso ele extrai as instruções binárias desse seu hardware e injeta no Mac já direto no boot. Por isso que a gente utiliza bootloader. Por que muita gente não consegue instalar? Por causa de incompatibilidade do hardware e acha que é só baixar o Mac, criar um bootável, igual eu já escutei lá no grupo, ou criar um disco bootável que eu vou instalar o Mac, oba-oba. Não é assim. Não é assim. Você tem que pegar a lista de hardware, você tem que pegar a tua lista, tem que pegar o nome da tua placa-mãe, ir no fabricante dela, no site do fabricante, ir no manual, anotar todos os chipsets que existem na sua placa e procurar na internet antes as caches, entendeu? E na hora de gerar o pendrive, o ideal é que você instale uma máquina virtual, você vai precisar do Mac, correto? Você vai precisar baixar o Mac. Então o que você vai fazer? Você vai baixar o Mac, e vai fazer o seguinte, o original, vai instalar uma máquina virtual, vai instalar o Mac ali nessa máquina virtual, que dá para fazer isso da máquina virtual de uma forma muito mais fácil. Se não tiver, se você não fizer dessa forma, você não consegue criar um bootável pelo Windows, entendeu? O bootável do Windows é uma imagem já pronta, tá? Não é instalador do Mac. Alguém pegou aquela imagem, fez uma imagem para o Windows e instalou de acordo com a máquina dele. Não necessariamente isso vai funcionar na sua. Pode funcionar na sua, porque ele pode ter botado uma gama de drives que pode ter instalado. Então a gente tem, para o Mac, os drives chamam-se caches, pessoal, cache. Como que o Hackintosh usa essas caches? Vou abrir aqui para vocês agora. A gente vai abrir um programa chamado EFI Clover. Esse EFI Clover, ele faz o que? Ele me dá uma forma de eu montar essa FI. Eu vou montar essa FI, vou pegar aqui onde está essa FI minha, tá aqui, eu acabei de montar ele aqui ó, na Marride também, eu vou dar Open. E aqui ó, ele acabou de montar essa FI. Eu até arquivei um arquivo dessa pasta que eu vou mandar para vocês, deixar na descrição do vídeo, que quem quiser baixar essa pasta, ela já tem uma gama de drives, principalmente para quem tiver AMD, já pode botar que esse aqui já é para todos os FX. Todos os FX funcionam aqui. Isso aqui é normal porque eu estou com o Clean My Mac, eu deixei idêntico, que eu falei com vocês. Eu vou entrar nessa pasta aqui, ó. Então aqui quando eu montei aqui agora, ó, montou uma nova partição. Eu não tinha essa partição montada, porque a FI ela fica oculta, tá? É uma partição de boot. Quem monta é esse aqui. O que a gente faz, ó? Se a gente entrar aqui, tem uma série de configurações. Isso aqui eu já deixo pronto porque eu fiz teste com ATI, fiz teste com desabilitando NVIDIA, fiz teste com placa NVIDIA, fiz teste com os drives da web da NVIDIA e fiz um config para essa minha máquina AMD.
entendeu? Então aqui que a gente tem? A gente tem os drives UEFI 64, isso aqui geralmente é padrão, isso aqui quando a gente instala o Clover, vai ter um outro vídeo instalando o Clover UEFI, tá? Eu não vou para não ficar muito extenso, isso aqui é só um bate-papo pra gente conhecer, tem muita gente que não conhece e já quer partir pro Hackintosh. Não façam isso, você vai bater cabeça, vai ficar dias tentando. Dias, você não tem conhecimento, vai achar ruim, ainda vai ficar xingando quem te ajuda. Entendeu? E isso é feio. Entendeu? Então vamos primeiro entender e depois a gente parte para instalar realmente. Entendeu? Então aqui, isso aqui faz o que, gente? Essa drives UEFI. Ele vai entender, por exemplo, a partição do Mac, ele vai entender o SMC Helper, é um help para ajudar o Mac a entender mais como o Mac. Ele vai fazer aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, APS-FI, é um tipo de partição FI nova do Mac, Apple File System, que agora vai ser a nova, o Sierra High vai usar esse novo tipo de partição, a gente hoje usa o HFS, padrão da Apple, né? Então essa pasta é para drives, para auxiliar a gente vai aprender a instalar esses drives na instalação. Esse config.plist é o que a gente passa de instrução, todo Hackintosh vai usar isso. Por quê? Porque esse config.plist tem todas as instruções de hardware para você fazer ajuste. Quem faz ajuste nesse arquivo de uma forma rápida? Se eu abrir com o editor de textos, vocês não vão conseguir. Eu vou botar aqui o Sublime para abrir ele. Deixa eu só ele localizar, porque como eu estou com o vídeo aberto aqui, ele tá um pouquinho carregado. Sublime, eu vou abrir aqui com o Sublime, beleza, ele vai abrir o Sublime agora, deixa eu botar aqui rapidinho. Ó, esse config.plist aí, ó. Tá vendo, ó? Eu até gerei uma imagem, tá aqui o comando, eu vou deixar pra vocês depois. Vocês não vão entender isso aqui. Vocês não vão saber mexer nisso aqui. Como boot arguments, ó, boot arguments, ou mais conteúdo de boot arguments. Eu tenho aqui outras coisas que não adianta nem eu explicar para que vocês não conhecem. Regulagem da minha placa de áudio, várias coisinhas. Então não adianta eu mostrar isso aqui para vocês, entendeu? Então o que veio para facilitar? O Clover, esse Clover Configurator, esse programinha aqui que a gente baixa na internet. Então eu vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir de novo, só que com as minhas configurações agora. Então eu regulei a minha máquina, esse AMD, o nego disse que a AMD não funciona. O pessoal diz que eu não consigo instalar, a AMD é impossível. Não é impossível. É a prova que eu estou usando um FX 6300 agora no Hackintosh, acabei de montar. Então aqui ó, eu regulo o ACPI, que é algumas instruções de dar drop no meu DSM e outras coisas que vai pegar as informações do meu Intel, se eu tiver, da minha NVIDIA, do meu HDA, que é de som, da parte de HDMI, que é tanto de áudio quanto de vídeo, do meu SATA, do meu IDE, FireWire, USB e outras regulagens, né? A gente tem aqui boot também, que eu mando as instruções para a linha de comando que ele vai botar. O meu, no caso, está botando com NPCI igual a 0x3000, porque a minha placa é Gigabyte, a maioria das placas mãe Gigabytes usa NPCI igual a 0x3000. Eu quero no modo verbose, porque eu gosto de ver o que está acontecendo, para que se der algum problema eu identifique aonde ele parou, né? O debug. E essas regulagens eu também nem vou entrar, porque a gente vai instalar um Hackintosh, entendeu? Vai ter um vídeo. Isso aqui é pra gente conhecer as ferramentas que tem. A gente primeiro ter um primeiro contato e entendimento de um Hackintosh antes de meter a mão e depois ficar aí igual um maluco reclamando, entendeu? Dizendo que não consegue, não sei o que a minha máquina não vai. Não vai porque você não tem conhecimento. No dia que você tiver conhecimento suficiente, você instala quantas vezes você quiser em qualquer máquina, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Isso aqui eu não vou nem entrar em detalhes, aqui é onde a gente regula certas coisas. Inclusive eu tenho 2 placas de vídeo, eu botei até um drive aqui, eu vou botar uma RX 460 aqui também pra gente ver, né? Eu vou botar uma RX 460, aqui eu fiz algumas outras regulagens, aqui eu escolho o tipo do iMac, de algumas instruções, depois eu vou explicar a maior compatibilidade para vocês, mas o importante aqui que eu queria mostrar é o EFI, né? Por que o EFI? Essa partição EFI, que é onde o Mac, ela já está até aberta ali o Clover, eu vou até fechar aqui, é onde fica, a gente vai fazer as regulagens para o nosso Mac realmente começar a instalar, entendeu? Então quando a gente está gerando o nosso pendrive, procurem instalar uma máquina virtual primeiro, instalar o Mac numa máquina virtual e aí você cria o seu disco bootável. Não baixe imagem de Windows pronta e tente instalar, porque é muito mais difícil. Por que é muito mais difícil? Porque quem já fez essa imagem já gravou para ela, não para você, para a máquina dela. Aí o que a gente faz para isso? Ó, a gente entra aqui na pasta Clover, a gente não mexe na pasta extensa, a pasta extensa a gente só descobriu, eu só quis passar para vocês entenderem que o Mac não usa drive igual ao Windows. Você não vai instalar um drive igual ao Windows, você vai instalar um drive no Mac totalmente diferente. Você pode baixar só a cache, você pode baixar um pacote instalador que bota a cache aqui para você sozinha.
A gente também tem uma outra coisa, toda vez que você insere uma cache, eu tenho que dar permissão. Eu já baixei o programinha aqui que dá permissão. Chama Cache Utility. Cache Utility, toda vez que você trocar uma cache no seu Stencils, você tem que entrar no Cache Utility, ele vai pedir senha e ele vai fazer o que? Ele vai juntar isso tudo num cache, vai gerar um arquivo único pro Mac, como é o Mac original. Eu vou botar aqui para vocês verem que realmente é um FX, aqui ó, tá aqui, ó, um FX, 6 cores, ele tá subindo. Como eu configurei um FX 6 core, eu fiz um overclock, que minha placa-mãe eu aproveitei porque ela já faz overclock quase que nativo. Eu tenho uma placa gamer, entendeu? Essa placa é gamer, depois eu passo o modelo para vocês, entendeu? Então ele me diz memória e aqui ele acessou a Library Stencils, é essa pasta aqui. Ele está reunindo isso tudo e gerando um arquivo único, que é o que o Mac usa. O Mac não lê esses arquivos separados, ele gera um arquivo único, ele está reparando as permissões nesse arquivo. Entendeu? Então tudo que você for fazer no seu Hackintosh, você vai usar esse Cache Utility. Não adianta fugir dele. Quer instalar um drive novo, eu posso abrir o Cache Utility, pegar a cache e arrastar para cá. Quando eu soltar a cache, ela vai fazer esse mesmo processo e já vai instalar para mim. Tá? Então eu também não vou entrar nesse detalhe, porque a gente vai fazer a instalação de um Hackintosh. Eu quero que vocês entendam primeiro, dê uma primeira pincelada sobre Hackintosh. Né? Então aqui eu tenho o quê? Aqui a gente só vai mexer num local, gente. No arquivo config.plist. Que abre o Clover Configurator, que é esse carinha aqui, e a gente regula o nosso Hackintosh por essas opções aqui, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo a lista de programinhas que você precisa. E aqui a gente vai aonde? Em caches, que são os drives do Mac. Só que eu estou mandando, como eu estou usando na FI no Clover, essas caches elas vão ser injetadas antes de iniciar o Mac. Então o Mac, quando chegar a iniciar, ele já detectou o seu hardware, a FI já foram passadas para eles. Pro seu Mac, então o seu Mac vai iniciar normalmente, igual o meu aqui, e não fica nada a desejar, pelo contrário, os meus Macs que eu monto Hackintosh, esse eu ainda não fiz teste, vou instalar os programinhas de velocidade MIDI disco, processamento, carga, os benches da vida, e vou fazer os testes, vou postar os testes do original e do Hackintosh para você. Esse é o segundo Hackintosh que eu tô montando, eu montei com a AMD porque eu fiquei curioso, ontem eu descobri que a AMD também podia, baixei o kernel e realmente funciona, gente, tá aqui o Hackintosh, eu clonei praticamente o meu Hackintosh original nele, entendeu? A gente vai entrar aqui nessa pasta cache, a gente está vendo que tem várias versões. Se você usa a versão 10.12, você vai botar suas caches aqui dentro. Minha cache de áudio, detectei qual é o meu áudio, descobri qual é o chipset do meu áudio, vou lá na internet e pesquiso, tem vários sites, gente, tem muito site, eu vou deixar na lista da descrição do vídeo também, tem muitos sites de Hackintosh que te fornece drives. Entendeu? Então você vai botar a sua cache aqui. A cache seria esse arquivozinho aqui, ó. Ele ficaria aqui dentro dessa pasta. Eu vou copiar para vocês verem e vou colar se eu usasse a 10.12, que é o Sierra, não é o Sierra High. O Sierra High é 10.13. Entendeu? Então eu instalaria aqui. Automaticamente, se eu tivesse uma Radeon linha 4000, ele ia funcionar. Né? Ele ia funcionar. Inclusive esse arquivo 4000 ele dá suporte às RX, né? No Sierra High. No Sierra 10.12 ainda não tinha suporte a esse tipo de placa de vídeo, então era mais complicado botar. Então essa aqui é a pasta, vou mover para o lixo, eu não vou usar isso aqui. E aí vocês vão fazer o que, gente? Para resolver no Sierra High, eu instalei no Waters, que ele também lê, eu não precisei nem instalar no 10.13, eu poderia puxar para o 10.13. Mas eu instalei no Waters que ele funciona, se você não sabe, você bota Waters, entendeu? E aqui fica, eu por exemplo fiz desse aqui, eu vou explicar para vocês. Ele resolveu para mim o HCI da máquina, ele desabilitou o Apple PS2, porque eu não uso o teclado PS2, eu uso USB. A TI N-Force, que eu tenho um chipset N4. O PS2 controla também. O Fake SMC, ele emula as CPIs da sua máquina. De injeção acesso às informações do seu processador, informações de temperatura da sua placa-mãe, esse tipo de coisa. Entendeu? Então ele faz, isso aqui é um fake, é um emulador, porque isso aqui é o original do Mac, a gente não consegue pegar o original do Mac e usar, então ele tem que ter um emulador, então ele gera um fake para emular que você é um Mac de verdade, entendeu? E aqui são as outras coisas. O Lilo, por exemplo, dá suporte às minhas, se eu não me engano, Nvidias, ou eu tenho que confirmar, eu vou passar deste também, eu vou procurar o link para vocês. E esse aqui dá suporte a problemas de placa de vídeo, entendeu? Então você viu, ó, eu para botar esse Hackintosh eu não usei muita coisa não, usei só isso aqui, ó. Entendeu? De resto aqui eu tive que instalar, vou mostrar pra vocês, pra provar pra vocês. Eu instalei o Apple HDA, vou procurar aqui pra vocês, que é o que dá suporte. Eu coloquei um monitor pra ele dar temperatura. Ó, eu vou pegar aqui pra vocês. Eu botei um monitor, eu acabei instalando um monitor, deixa eu ver aqui onde tá aquele aqui, ó.
E no AMD aqui, ó, acabou de me dar a temperatura do meu processador e dos meus discos. Tá vendo, ó? Conseguiu me dar a temperatura. Então o que que eu até gerei um instalador. Então aqui eu botei essa cache aqui, direto aqui, eu nem quis usar por lá, tá? E como eu instalei a partir de uma AMD, eu peguei todas as caches que davam suporte para AMD. E aí aqui, ó, eu instalei, deixa eu ver o que é o APHDA. Esse aqui meu é alterado, a Apple vem com desse aqui original também, mas o meu eu baixei da internet que dá suporte à minha placa. Eu peguei o chipset, o modelo do chipset, fui lá na internet e procurei um arquivo que era pro meu chipset. Consegui, coloquei nessa pasta e executei o Cache Utility. Eu já tenho o meu áudio todos funcionando, 7.1 canais, tudo direitinho, entendeu? E aqui eu instalei mais o que? Deixa eu ver, o resto eu deixei original, eu instalei aqui, eu tive problema com o USB 3.0, que também, dependendo da sua, como a minha placa é uma placa gamer, eu vou deixar na descrição. Eu botei também a minha placa wireless, eu tenho uma placazinha wireless USB, que não está plugada agora no momento, eu estou no cabo, e o suporte é minha placa de rede local, uma Gigalan Realtek, entendeu? Então eu consegui, essa 8.1 resolve 99% das placas Realtek, entendeu? Então você viu, eu botei duas caches, botei mais uma para dar suporte ao meu 7.1, que é o Voodoo HDA. Então, gente, o que é importante para o seu Mac? Vocês irem na sua placa-mãe, pegar a descrição, ir no site do fabricante, baixar o PDF, ver todos os chipsets que tem, anotar o nome dos chipsets e depois ir buscar na internet. Cache para chipset X, cache para chipset B. Não precisa nem botar o para. Cache o nome do chipset, já vai vir um monte de link, eu posso te garantir. Posso te garantir. Então, o que acontece? Nessa pasta order do FI é onde eu fiz a regulagem. Então, que mistério tem nisso? Não tem. Agora a pessoa quer baixar um Hackintosh já gravado por alguém, uma imagem, no Windows ainda por cima, no Windows, porque o Windows não tem como você acessar o FI direito. Até tem, mas é uma puta gambiarra, você tem que pesquisar na internet como é que eu abro uma partição UEFI ou FI dentro do Windows. Isso é um bicho de sete cabeças, entendeu? Já inventaram um programinha chamado Transmac, você pega a imagem, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem num USB que eu estou preparando para vocês. Só falta eu gerar o ROM desse USB, que é extrair esse USB já com o bootloader, que eu deixei pronto, e esse pendrive que eu fiz ele já suportando NVIDIA, Radeon, tudo que vocês imaginarem. E voltado para processadores Intel. Para processadores AMD é outra imagem que eu tenho que gerar, porque eu tenho que fazer regulagens para o AMD, gente. Entendeu? Então não tente instalar no seu Mac, baixar uma imagem que você desconhece. Primeiro você viu lá, Hackintosh versão 10.3.imagem. Vou baixar, vou gravar meu USB e vou instalar. Não vai instalar. Pode instalar, você pode dar muita sorte da imagem que você está baixando do Windows para gerar o USB instalador pelo Windows. E tentar instalar só se o hardware for muito parecido com o seu, do cara que criou o ISO. Então vocês estão entendendo o conceito? Então, gente, isso que eu estou tentando dizer para vocês. Então existe uma série de coisas que a gente tem que fazer antes de instalar um Hackintosh. Ele não é oficial da Mac, entendeu? Mas a gente usa tudo original. Eu baixei isso aqui, esse programinha aqui, eu baixei direto. A instalação do High Sierra eu baixei oficial, sem tirar nem pôr. Só que eu tive que regular para o AMD. Para o Intel é mais fácil, porque a gente não precisa alterar kernel. A gente não precisa alterar, tirar algumas caches, porque ele já é nativo. O Mac original, ele é Intel, ele só sai com Intel. Então, se você baixar o Sierra High, o que for, gerar o pendrive com o original, você vai ter o original. Você só vai precisar colocar seus drives e emular uma FI para ele, na hora de dar o bootloader, ele reconhecer você como um Mac também e deixar passar, entendeu? Então, gente, o entendimento inicial é esse. Eu vou agora pensar aqui qual é o próximo vídeo que vocês têm que entender para conhecer o Hack, para saber mais sobre o Hackintosh. Então a gente tem o config.plist e a caches dentro do Clover, que fica numa partição EFI, que é criada quando a gente instala um programinha chamado Clover Bootloader. Entendeu? Quando a gente cria um Clover Bootloader, ele vai perguntar onde você quer instalar esse Clover Bootloader. Então, qual é o procedimento, gente, de criar o USB? Se você não tem já um Mac para criar o seu pendrive, você tem que baixar um disco do VMware já pronto. Você vai ter que baixar duas vezes, é duas vezes o trabalho, entendeu? Porque está no Windows, não adianta chorar, é isso mesmo. Você vai ter que baixar duas vezes, porque se você quiser realmente criar o teu pendrive com compatibilidade. Agora, se você quer baixar uma imagem e arriscar, baixar uma imagem já feita para o Windows, que tem um monte de imagem na internet feita para o Windows, não confunda imagem VMware
com imagem para restaurar em USB, gente. Ontem eu vi gente baixando 10 GB, 15 GB, porque estava baixando disco de VMware achando que era disco USB, clone de disco USB, imagem de disco USB. Não é. Não é. Aprendam isso, entendeu? Então, para quem tem Windows, para quem tem Mac, tem amigo que tem um Mac, é simples. A pessoa baixa o Sierra e eu vou deixar na linha de comando aí os programinhas que você vai utilizar. Criou isso, você vai fazer o mesmo procedimento praticamente que eu te mostrei. Vai procurar suas caches e vai botar dentro dessa pasta Clover. Vai abrir, montar o FI com aquele programinha que eu montei, o Clover UFI, é o Clover Configurator. Vai montar, eu vou abrir ele aqui de novo, vou montar a partição FI, que depois de ter instalado o Clover Bootloader, isso só gera, essa partição FI só gera depois do Clover Bootloader instalado, que é o Clover Bootloader que instala essa partição. Entendeu? E ele vai criar essa estrutura aqui. Nessa estrutura a gente só mexe no config.plist por enquanto. E em caches, acabou. Não tem mais nada. Em caches author, eu vou colocar as caches que o Fake SMC tem link do site. O Water Evergreen também tem. Todos esses aqui tem sites que vocês podem baixar. Inclusive tem sites que você já baixa o pack inteiro. Entendeu? E tem sites que você faz busca da seu hardware e ele vai... Entendeu? Então isso, o que mais agarra, gente, entenda que é a placa de vídeo. Se você tem uma GeForce, alguma coisa, ou uma GTX, olha a marca, Pine, essas marquinhas, subdivisões de marca, isso não rola. A Apple não aceita esse tipo de hardware. Então ela tem bloqueios para esse tipo de hardware. A Apple identifica, ela serializa muito os hardware dela. Então a Apple sai, iMac 27 Retina Middle 2010, por exemplo. Ele vai sair com uma especificação. E ali tem os vendors que ele aceita. Entendeu? Então isso dá preferência a esse tipo de placa, pesquisar sobre compatibilidade, porque 90% dos problemas do Hackintosh, o Hackintosh ele se instala em qualquer máquina, gente. O problema maior é a placa de vídeo. Porque os outros problemas a gente resolve com 2 linhas de comando e 2 caches ali, mais ou menos. Já a placa de vídeo não é assim. Se o teu Mac não entender essa GeForce ou o que for, via bootloader, você não vai conseguir rodar teu Mac. Então, pessoal, para não ficar muito extenso, eu vou suspender esse vídeo. A gente já teve um entendimento inicial de um Hackintosh, como funciona esse mundo Hackintosh. Né? Você entendeu aqui que a gente emula uma FI, bota alguns arquivos de suporte para a gente conseguir botar. Tá? Então, eu vou gravar, eu vou ver aqui qual é o próximo passo e a gente parte aí para mais um entendimento. Esse foi um bate-papo de conhecendo o Hackintosh. Ele funciona idêntico. Eu escutei gente dizendo, não subaloca sua máquina vai ficar um lixo, não sei o que. Pelo contrário, esses Hackintosh dão couro, porque eu posso fazer muito mais coisas. Por exemplo, eu criei RAID, vou mostrar pra vocês. Eu tinha 3 SSDs aqui agora, eu criei uma RAID. Aqui ó, OS com 3 partições de 3 SSDs diferentes. E essa RAID, ela escreve muito rápido, coisa que não vem no Mac original. Entendeu? Não vem no Mac original. Pode ser que os novos Macs comecem a vir com NVMe, que é um tipo de memória super rápida, uns HDs agora que são memórias super rápidas, extremamente rápidas, coisa de 1 GB de escrita no mínimo é 2 GB de escrita, entendeu? E leitura, então é surreal, mas são tecnologias novas, chama-se NVMe, o Sierra High já vem com biblioteca de suporte para NVMe, então você pode instalar um NVMe no Hackintosh. E os Hackintosh, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que tem Hackintosh Ryzen com placas de vídeo surreais que nenhum Mac vem com isso. Entendeu? E dá couro, gente. Dá couro. Eu montei esse aqui com 3 troços chechelento. Continua dando couro no meu iMac. Por incrível que pareça. Continua dando couro. É que eu tô com tudo aberto que você imagina agora aqui. Então o consumo dele, como eu tô gravando, a tela fica esquisita. Eu tô gravando a tela toda, então eu não consigo mostrar muita coisa pra vocês enquanto eu tô gravando. Isso é o outro programinha, o Movavi, que faz isso com a minha tela. Mas de relator de sistema, vou mostrar aqui pra vocês mais um detalhe, ó. É um Mac original, gente. Fica um Mac ou quase que original. O que muda é que você está emulando o FI para passar as instruções de hardware e burlar a segurança do Mac para poder utilizar o Sierra High ou o Sierra, o sistema operacional. Fora isso, ele reconhece tudo. Eu vou botar aqui ó, gráficos. Ele reconhece tudo. Ele reconhece ó, tudo da placa. Ele reconhece as USBs. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. USB, ele consegue entender as USBs 3.0, 2.0, o que for. Ele consegue saber os SATAs, o meu aqui é 6 GB, tá vendo? Já é
que é uma placa gamer. Então o que acontece? Todos os meus canais são 6 GB, eu tenho 6 portas 6 GB, então eu posso botar mais 3 HDs em RAID e fazer uma RAID de 6 HDs que vai dar uma média de 2 GB por segundo. 2 GB de escrita, 2 GB de leitura, 1 GB e meio de escrita. Entendeu? Se eu botar 6 HDs em portas SATA 3 6 GB, né? Que a gente chama. Então o que acontece, gente? Não tem essa de subalocar que vai ficar ruim, pelo contrário. Se o teu hardware for bom, tem muita gente comprando notebook gamer, que é muito mais barato, o Windows. Notebook game e o Windows, que é muito mais barato que o Mac Air Pro ou o MacBook Pro, entendeu? Então você vai fazer o quê? Eu posso comprar um gamer com o mais compatível possível, de preferência Deus. Preste muita atenção na placa de vídeo, que é o que mais interessa, gente. O resto, tudo tem solução. As placas de vídeo incompatível, quando é incompatível, não tem jeito. Mas eu vou dizer para vocês que ainda há solução. Existe uma forma da gente regravar a BIOS das nossas placas de vídeo e trocar a marca da placa de vídeo. Você acredita? Eu vou fazer um vídeo ensinando a trocar a marca da placa de vídeo. Com toda a segurança, você não perde sua placa de vídeo de jeito nenhum. Inclusive eu vou fazer com uma RX 460 que custa aí uns R$1.000, para vocês verem que não precisa ter medo de fazer. Entendeu? Eu vou trocar a marca de uma XFX, vou transformar numa Asus e depois vou transformar numa outra marca. A gente vai trocar 3 vezes a placa de vídeo de marca e vai usar o Hackintosh 3 vezes com aquela, vai ver a placa de vídeo da marca. Então a gente consegue fazer isso. Eu não vou passar isso agora porque não é para leigo, não trocar a placa de vídeo de marca, não é fácil. Você tem que entender algumas coisas, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Esse aqui é pra gente ter um entendimento do Hackintosh. Eu vou botar aqui para vocês verem, aqui, ó, eu botei um monitor Samsung, eu coloquei aqui, não tem muita memória porque essa máquina eu botei de teste agora, eu só tinha 4 GB de DDR para essa placa, porque se for uma placa parada que eu tinha, eu não ia nem usar, pra vocês terem uma ideia, mas ficou tanto bafafá de falação de que fica um lixo, que fica ruim, que fica aquilo, e não fica melhor do que os originais. Você pode procurar depoimento no YouTube e vocês vão ver. Para não estender muito, esse vídeo vai acabar aqui, pessoal, é só pra gente entender inicialmente. E no próximo vídeo a gente tem mais entendimento sobre o Hackintosh. Espero que vocês tenham gostado. Deixa qualquer dúvida aí na descrição, esse tipo de coisa. E vamos pro próximo vídeo.